Boa noite, meus queridos. Aqui é a professora Gil, da modalidade EJA, fase 1, da Escola Altair Porto. Se vocês hoje escutarem um barulho diferente, um barulhinho a mais, é porque eu estou gravando a aula pelo celular, tá? Não estou utilizando meu notebook. Então, ontem foi dia 18 de maio, aniversário de nossa cidade, e a nossa aula hoje vai estar dentro desse contexto. Primeiro vamos para as consoantes. No caso, na nossa sequência, nós trabalhamos a letra L na última aula. Hoje nós vamos trabalhar a consoante M. Vamos lá, aumentar aqui. Vamos primeiro trabalhar a consoante M em letra bastão, né? Em letra de imprensa. Aqui nós temos a letra M maiúscula e temos a letra M minúscula. E o som da letra M, como a gente sempre brinca na sala, é o som do touro. Quando ele vai mugir, né? A gente fecha a boca e faz o seguinte som. Que lembra o barulho que o touro produz. Então, a primeira sílaba a gente tem ma. Ma. Eu vou pronunciar as duas letras separadas. Ma. Ma. Como é que eu faço a sílaba ma? Eu junto a consoante M com a vogal A. Eu tenho o ma maiúsculo e o ma minúsculo. Agora a gente tem o mé. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Sim, para vocês acompanharem. Mé. Mé maiúsculo. Deixa eu botar ele bem grandão aqui, ó. Mé maiúsculo e o mé minúsculo de imprensa. Agora a gente tem o M maiúsculo e a vogal I. E o som é som do touro e o som do I, que é a freada do carro, né? Mi. Mi maiúsculo. Mi minúsculo de imprensa. Próxima sílaba. Mó. Mó. Mó maiúsculo e mó minúsculo de imprensa. E a última sílaba, mu. Mu. Última sílaba do padrão silábico do M é mu. Mu maiúsculo e o mu minúsculo. Nós vimos todo o padrão silábico de imprensa. Agora, aqui ao lado, nós vamos ver o padrão silábico cursivo. Lá em cima tem aqui a letrinha M maiúscula, M minúscula. Lembrem que a letra M, ela tem 3 perninhas. Porque o M e o N, o som é muito parecido. Você precisa fixar bem o desenho do M, que é aquele que tem as 3 pernas, e associar ele à boca fechada, ao som do touro. Vamos agora para as sílabas. Lembrando que quando a primeira letra, no caso a letra M, ela é maiúscula, não é por conta do tamanho dela, hein? É porque nós usamos ela em substantivos próprios. Que são substantivos próprios? Nome de pessoas, cidades, lojas, marcas, países, estados. Já a consoante minúscula, ó, maiúscula, M maiúsculo, M minúsculo. Já o M minúsculo, nós usamos ele em substantivos comuns, que são objetos, por exemplo, mala, mola, moto e etc. Todas as palavras que são comuns, que não é uma marca, a gente vai utilizar esse M, ok?
Vamos agora para as sílabas. Aqui eu tenho Ma de Maria e o Ma minúsculo, cursivo. Mé maiúsculo, cursivo. Mé minúsculo, cursivo. Agora aqui, Mi maiúsculo, cursivo. E o Mi minúsculo, cursivo. Mó maiúsculo, cursivo. Mó minúsculo, cursivo. Mu maiúsculo, cursivo. Mu minúsculo, cursivo. Agora eu vou diminuir a tela para que vocês vejam os dois padrões, certo? De amarelo, as letras de imprensa, de rosa, as letras cursivas. Vamos agora para as nossas atividades. Antes dessa atividade aqui, eu vou colocar uma música para vocês, tá? Ver se vocês já ouviram essa música. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra que vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Ainda me lembro das festanças da matriz, das noitadas de retreita e dos velhos chafariz, do rolete de cana-caia nas bocadas de coco e amendoim, das burricas, das bolas de gude, dos banhos de açúcar que não sai de mim, do rolete de cana-caia nas bocadas de coco e amendoim, das burricas, das bolas de gude, dos banhos de açúcar que não sai de mim. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Pronto, eu parei porque eu vou colocar o link dessa música para vocês, tá? Foi só pra gente fazer uma relação agora com a nossa atividade. Aqui em cima está escrito: Bom Jesus do Monte. A música de Azulão tem como seu principal traço falar sobre a Caruaru do passado, né? E a nossa cidade tem como um dos pontos turísticos o Morro Bom Jesus. É tanto que na música ele fala várias vezes sobre o Caruaru do meu bom Jesus do monte. Não vou cantar não, que minha voz é horrível, mas tudo bem. Aqui eu tenho a imagem para vocês, ó, do Morro Bom Jesus. E aqui embaixo da imagem eu tenho essa primeira estrofe que ele canta na música, onde tem primeira letra, primeira palavra começa com a letra C, Caruaru, do meu bom Jesus do monte. Segunda frase, cada vez que eu abrir a boca é uma palavra, cada vez que eu fechar é um espaço. Pra quem vive tão distante por conta do destino. Última frase. Ai, Caruaru, vírgula, do meu tempo de menino. Geralmente quem tem lá seus 40, 50 anos é muito saudoso. Saudoso quer dizer, tem muitas saudades da infância, porque as brincadeiras eram mais saudáveis e etc. E aqui embaixo nós temos um cartaz onde está escrito: Parabéns, Caruaru, 163 anos. Então, dia 18 desse mês, hoje é 20, 18 desse mês que já se passou, nossa cidade completou 163 anos. Olha só, nossa atividade de hoje vai trabalhar os pontos cardeais. O que é isso, os pontos cardeais?
No passado, hoje em dia você quer ir para algum lugar, aí as pessoas dizem, vai pelo GPS, né? Carro tem GPS, celular tem GPS. No computador você tem o Google Mapa, que ele lhe dá a localização do lugar que você quer. Hoje em dia, para nos localizarmos, geralmente é assim. Mas no passado, como nós estamos falando do passado de Caruaru, no passado as pessoas se localizavam de forma diferente. Geralmente eram com pontos de referência. Onde é que você mora? Eu moro ali, depois do sítio de Seu Manequinho. Ou então, eu moro ali, não tem a padaria, não sei o que lá, a padaria Sonho Azul. Eu moro 2 ruas depois. Então, as pessoas usavam, e ainda hoje se usa muito também, mas diminuiu bastante. Antigamente só existiam esses tipos de referência. Porém, existe outra forma que você precisa para se localizar, que é saber se sua casa, geralmente quando as pessoas vão comprar casa, as pessoas querem saber se a casa é virada para o sol ou não. Não é assim? Isso é muito comum quando a gente vai comprar uma casa. E para você saber se a frente da sua casa é virada para o sol da manhã ou para o sol da tarde, ou então não é virada para o sol, você precisa conhecer os pontos cardeais, que são, vocês podem não conhecer aqui como está escrito, mas vocês estão vendo aqui uma estrela, deixa eu aumentar essa estrela. Essa estrela são os pontos cardeais. Aqui em cima eu tenho a letra N, vou aumentar, N, que é o norte. Descendo a estrela, embaixo eu tenho S, que significa sul. Desse lado, eu tenho a letra L, que aprendemos semana passada, da palavra leste. E do outro lado, eu tenho a letra O, da palavra oeste. Deixa eu voltar, só um minutinho. Cheguei. Então, esses são os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Tá, professora, mas como é que eu vou saber se a casa que eu vou comprar é virada para o sol ou não? Vou ensinar vocês agora. Olha só. Você vai observar de que lado nasce o sol. Aqui na cidade de Caruaru, para vocês que moram aí nessa região, perto do colégio, né? Ele nasce na Coab 3. Não é assim? O sol nasce na Coab 3, para o lado da Coab 3. Então, você vai pegar seu braço direito e vai apontar seu braço direito para o sol nascente. No caso, você vai apontar seu braço direito para as rendeiras. E você vai abrir, como o menino aqui, tá vendo? Esse menininho, ele está apontando para esse lado aqui, onde o sol, essa palavra aqui, nascente, sol nascente. Ele colocou o bracinho dele virado para o nascente e o outro vai ser o poente. Nascente do lado direito, poente do lado esquerdo. Então, o que é que a gente vai associar? A gente vai associar a palavra leste, olha lá aqui, L-E-S-T-E. Leste é o lado em que o sol nasce. No caso, as rendeiras fica para o lado leste da cidade. Se você mora no lado leste, tomando como referência a nossa escola. Se você mora no lado leste, você mora nas rendeiras, você mora no São José. Se você estivesse na escola, o oeste seria ali, Alto da Banana, aquele outro bairro, Alto da Banana, Riachão, ali seria o oeste, que é o lado
que o sol se põe. O seu norte vai ficar na sua frente. Tá vendo a palavra aqui, norte? Então, se nós estivéssemos na escola, vocês iam entender que quem mora no norte, tomando como referência a nossa escola, é as pessoas que moram na Cidade Jardim. As pessoas que moram na Cidade Jardim, elas moram no norte. E quem mora no sul? Sul o sul fica nas suas costas. Então, qual é o bairro que fica nas costas da escola? Inocope, José Liberato. Façam esse exercício para vocês tentarem se localizar, tá? Eu vou colocar um vídeo também bem rapidinho agora para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver. Fácil, né? Muito bem. Ó, como está aqui. Nascente é o leste, seu braço direito. Poente é o oeste, seu braço esquerdo. À sua frente vai ter o norte e nas suas costas vai ter o sul. Vamos agora voltar para a nossa atividade. Olha só. Esse aqui é um mapa turístico da nossa cidade. Todo mapa ele tem uma legenda. Deixa eu mostrar, eu vou ampliar aqui para vocês devagarinho. Eu vou deixar esse mapa disponível, viu, para vocês também. Olha só, isso é a legenda. Veja que eu tenho diferentes imagens e cada imagem tem um número. Número 1 é a Igreja do Bom Jesus. Número 2, Convento dos Capuchinhos. Número 3, Igreja Nossa Senhora da Conceição. Número 4, Igreja Nossa Senhora do Rosário. E 5, Memorial da cidade de Caruaru. 6, Museu do Cordel. Ó, Museu do Cordel. 7, Museu do Barro. Esse Museu do Barro é aquela construção que fica ali no pátio de eventos. 8, a Catedral. 9, a Casa do Bispo. 10, Fábrica da Moda. 11, Moda Centro. Acho que é Moda Center, né? Na 18 de maio. Então, vocês vão ver que no mapa eu não tenho os desenhos bem nítidos, mas eu tenho os números, tá? Eu tenho os números. Aí eu tô vendo aqui número 1. Eita, o que é que fica aqui? Aqui é o Morro Bom Jesus. Olha só. Morro Bom Jesus, número 1. O que é que fica? Aí eu vou lá para minha legenda, vejo que é a Igreja do Bom Jesus. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão tomar como ponto o número 9. Tá vendo o número 9? Ampliando para vocês. 9. O que será que é o número 9? Rua 13 de Maio, Avenida Rio Branco. Vamos voltar lá na legenda. Achei 9. Casa do Bispo. É aquela construção que fica ali na Avenida Rio Branco, que você subindo ao lado dela, você vai chegar na prefeitura. Muito bem. Vamos voltar para o 9. De acordo, inclusive todo mapa tem a Rosa dos Ventos. Estão vendo aqui? Rosa dos Ventos é aquele desenho que eu mostrei lá em cima. Norte, olha a letra N.
norte. Embaixo do norte, do outro lado da estrela, eu vou ter o sul. Desse lado, eu vou ter o leste, que é onde o sol nasce. E desse outro lado, eu vou ter o oeste, que é onde o sol se põe. Então, lembrem que o norte fica à sua frente e o sul fica nas suas costas. O que é que eu quero? A resposta que vocês vão ter que mandar em áudio para o grupo. Aqui tá o 9, que a gente já viu, que é o Palácio do Bispo. Qual é o número que fica ao sul? Você vai olhar. Lembre que na frente está o norte, nas suas costas está o sul. Então, é como se você estivesse em pé no número 9. Qual é o número que está ao sul? E o que fica nesse número? Aí você achou o número que fica ao sul? Quero ver quem vai entender essa atividade, hein? Ponto extra. Você vem para a legenda, vê o número, pede para alguém te ajudar, descobrir o que fica ao sul, fala lá, manda um áudio. Professora, o que fica ao sul do número 9 é tal número e o que fica nesse número é tal referência turística, certo? Pronto, primeira atividade foi essa. Vamos para a próxima. Pontos cardeais. Primeira pergunta: quais são os pontos cardeais? E depois tem perguntando para que servem. Nem, se vocês não quiserem, não precisa. Eu só quero que vocês respondam quais são os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Número 2. O sol aparece todos os dias do mesmo lado. Esse lado é o leste. Marca aí o xizinho no leste. Terceiro. Que outro nome recebe esse lugar onde o sol nasce? Se chama poente, nascente ou amanhecer? Ó, aqui. Deixa eu botar aqui. Que outro nome recebe esse lugar onde o sol nasce? Primeiro quadrinho, poente, do meio, nascente ou amanhecer. Número 4. De que lado o sol desaparece todos os dias? É no norte, no sul, no leste ou no oeste? Eu acho que é oeste. Quinto, que outro nome recebe o lugar onde o sol se põe à tarde, até desaparecer? Primeiro quadradinho se chama poente, segundo, nascente ou entardecer. Sexto, o sexto é para fazer uma pintura. Não sei se vocês vão conseguir, tá? Ilustração e anote os nomes dos pontos cardeais nos quadrinhos em branco, ou seja, o amanhecer é norte, sul, é o leste ou é o oeste? Entardecer é norte, sul, leste ou oeste? Tá com dúvida? Volta lá no vídeo da professora de geografia que vocês vão refrescar a memória, tá? Pinte de acordo com a legenda. Ó, deixa eu ampliar aqui para vocês. No centro a gente tem a igreja, acima da igreja um avião, abaixo um ônibus, desse lado um campo de futebol e do outro nós temos a escola. O que é que eu vou pedir para vocês? O que estiver ao norte da igreja, você vai pintar de... Ou então, você pinta de azul. O que estiver ao sul da igreja, você vai pintar de vermelho. Lembre-se de que você vai abrir os braços. O que estiver do seu lado direito é o nascente, é o leste. Do seu lado esquerdo, oeste, poente.
À sua frente vai estar o norte, nas suas costas vai estar o sul. Então, você vai se imaginar dentro dessa igreja. O que estiver ao norte da igreja, você vai pintar de azul. O que estiver ao sul, de vermelho. O que estiver ao leste, de rosa. E o que estiver a oeste, de amarelo. Ah, professora, eu não sei desenhar. Então, você me manda um áudio dizendo: professor, o que está ao norte é tal figura. O que está ao sul é tal desenho. O que está a leste é tal desenho. O que está a oeste da igreja é tal desenho. Certo? Caso vocês não consigam pintar, manda só um áudio para mim que já vai estar registrada a sua atividade. E aqui, o que é que nós temos? Nós vamos falar, como nós estamos trabalhando a letra M, nós vamos trabalhar o nome desse rapaz aqui, ó. Mestre Vitalino. A cerâmica popular Mestre Vitalino. Vitalino Pereira nasceu em 1909, no distrito de Ribeira dos Campos, nas cercânias da cidade de Caruaru, Pernambuco. Sua história com o barro começou cedo. Tinha apenas 6 anos de idade. Aprendeu com sua mãe, Dona Josefa, que além de lavradora, era louceira. Ela fazia louças, né? Pratos, panelas de barro. Então, aqui na atividade eu tenho. Observe a palavra abaixo. Eu tenho aqui a palavra em destaque, mestre. O que é que eu quero? Primeiro, quantas letras tem a palavra leste? Primeira pergunta aqui, ó. Quantas letras tem a palavra leste? Quantas letras tem a palavra mestre? Segunda pergunta. Quantas sílabas tem a palavra mestre? Fácil. Você fala a palavra. A quantidade de vezes que você abrir a boca é a quantidade de sílabas que a palavra tem. Vamos falar comigo? Mestre. Quantas vogais tem? Você coloca aqui ao lado, nesse espaço aqui em branco. E quantas consoantes tem a palavra mestre? Para encerrar, eu vou colocar um vídeo agora para vocês, bem curtinho, sobre o Mestre Vitalino. Porque conhecer a história da nossa cidade tem que conhecer a história do Mestre Vitalino. Nossa cidade ganhou fama internacional a partir do trabalho dele. Então, vamos lá? Vamos contar a história de um artista popular. Do barro fez sua arte, do pífano seu cantar, moldando o cotidiano do povo do seu lugar. Foi no dia 10 de julho de 1909, perto de Caruaru, nascia Vitalino Pereira dos Santos, um menino pobre, condenado a conhecer o mundo em sua forma mais injusta, em torno de um casebre de taipa às margens do rio Pujuca, quase nada, um lugar distante e despovoado. Assim era o sítio Campos, onde viviam Marcelino Pereira dos Santos e Josefa Maria da Conceição. Ele, trabalhando no roçado, ajudado pela mulher e pelos filhos. Ela, também louceira, fazendo panelas de barro para vender na feira. Não é isso, professor? É o que diz a literatura. Porém, reconstituir a vida de uma criança da zona rural não é tão simples como a gente imagina. Assim, depois dele adulto, né, alguém dizer que aconteceu assim, né? Eu acho que tem nuances que são necessárias, né, levantar. Uma criança da zona rural,
como eu vivi até os 20 anos de idade, na nossa infância a gente não tinha brinquedos. A gente não tinha em que se divertir, a não ser começar desde cedo na labuta com os pais. Então, observar o entorno, o ambiente em que está vivendo, eu acho que é uma situação natural de uma criança curiosa. Então, a gente brincava de boinho, né, como fazendeiro, imitando o fazendeiro, mas não tinha o boi, tinha ossos, né, pequenos ossos de animais, ou então coco. O coquinho, quando está no vingou, ele cai do pé e a gente utilizava também. Eu acredito, não estou dizendo que uma criança com Vitalino deve ter feito isso, não, mas por que é que ele despertou para o brincar, para o lúdico, a partir das sobras do barro de sua mãe? Eu acho que a partir disso aí, como ele talvez o tempo todo perto da mãe, ele pegava o resto da massa e começou a moldar. Moldar o quê? Aquilo que estava na sua imaginação, na sua necessidade, que era fazer imitar o mundo que cercava. Se fala que a primeira peça dele foi o Gato Maracajá. 6 a 8 anos, ter a condição de fazer aquilo é coisa de gênio, não é? Então, para quem já viu pelo menos a fotografia daquela peça, não é fácil você elaborar um tronco seco, um gato maracajá, né, com um felino em cima lá, sendo acuado por um cachorro e o atirador já de espingarda na mão, tentando fazer pontaria. Quer dizer, a constituição de toda uma cena que era real. Aquilo acontecia na vida do adulto e não na vida de uma criança. Então eu acho que ele começou com como ele diz depois, né, loiça de brinquedo. Quer dizer, enquanto a mãe fazia a cerâmica utilitária, ele também poderia brincar, né, de fazer a cerâmica utilitária de brincadeira, né? Ele não passava pela cabeça essa situação, mas na Feira de Caruaru, desde muito tempo atrás, a gente percebe que existia peças parecidas com essa, imitando uma jarra, né, uma chaleira, ou imitando uma caçarola, uma frigideira, uma panela, né, um vaso. Então, esse tipo de coisa, nos anos 40 já existia na Feira de Caruaru. E não sabemos se foi feito por Vitalino. Porém, diz que Vitalino passou para a arte figurativa. Ao invés de fazer a peça utilitária, como a mãe e tantas outras loceiras da região, ele fazia as coisas para brincar. Isso me parece o ponto crucial do início da história daquele artista, né, que na juventude, ainda criança, ainda adolescente, já estava na feira vendendo suas peças. Então essa me parece ser uma versão possível para se mostrar Vitalino criança. Não é? Agora, muita coisa que se passa aí na vida dele, entre ele observar o seu universo e fazer, levar para a feira e ser vendido, né? Então muita coisa ficou perdida, só fica na memória dele, ou do pai dele, ou dos irmãos, ou dos amigos que viveram, né, com ele. A gente pode afirmar que essas situações, né, continuaram desde a sua infância até um pouco mais à frente, até quando ele foi morar no Alto Moura. Pronto, meus queridos, com esse filme, com essa história linda sobre Mestre Vitalino, eu encerro essa aula. Aguardo o retorno de vocês. Infelizmente, da última aula, ninguém me deu retorno nenhum sobre as atividades. Ainda que vocês não olhem, que vocês não visualizem, que vocês não me mandem atividades, eu vou estar aqui sempre enviando as aulas. O que de certa forma me entristece, porque quem estuda comigo sabe o quanto eu me dou enquanto professora, sabe o quanto eu pesquiso, luto pela EJA, e de certa forma me entristece ver que vocês não estão correspondendo às atividades, porque
Não é fácil, eu tenho que estar procurando aplicativo, porque eu deixei meu computador, tive que procurar aplicativo para fazer essa aula, para não deixar vocês sem aula. Então, vamos lá, né? Vamos ver se essa aula desperta mais o desejo de vocês em participar. Um cheiro para todo mundo.